Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master's Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde e também conversar sobre especialidades voltadas aí para médicos e para essa área tão importante que no dia a dia a gente busca muitas vezes aí nas redes sociais, né? Aqui você está garantido, tem informação de qualidade. Tô voltando aqui para cumprir uma promessa. Pois é, a gente falou no nosso último episódio com a doutora Paula Correia e também com a Gislaine Cavaretti, que é nutricionista. Acertei agora? A gente prometeu que elas voltariam porque várias perguntas que foram feitas ficaram sem respostas, porque o nosso tempo correu rápido demais, um assunto muito importante. Então cá estamos de volta para poder tirar essas dúvidas, principalmente do pessoal que interagiu. A gente não ia deixar eles sem resposta, né? Com certeza. Vamos responder todas as dúvidas e sempre mandem mais, porque fica muito mais dinâmico, muito mais legal. É legal, né? Fica gostoso responder assim, como né? se a gente estivesse conversando realmente com todos, né? Então é isso. Só vou pedir para rodar nossa vinheta para a gente poder ir para o nosso episódio parte 2 da introdução alimentar. Pois é, estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre introdução alimentar. E o pessoal que acompanha a gente já sabe que antes de começar a gente bate papo, no intervalo de um para o outro a gente bate papo. No final, quando termina também, eu tiro sim as dúvidas, o pessoal aqui interage bastante. A gente estava falando da importância do sal, né? E de como dosar esse sal para essa criança que está começando a ter contato com essa introdução alimentar. Pode, não pode? Qual a quantidade? O que fazer nesse momento para a gente evitar também essa exposição com muito sódio logo no início, né? Na verdade, a gente tem mais de uma recomendação, né? A gente vai falar bem sobre isso. Mas nesse começo, o ideal é que a criança aprenda a ter o paladar do próprio alimento, para ela conhecer o gosto dos alimentos sem ser temperado ali no caso, entendeu? De alguma forma, quando a gente põe muito sal, acaba realmente perdendo o sabor do alimento. Com açúcar acontece isso também, né? Também, a gente tuxa açúcar lá e perde até o sabor do que a gente toma. Então, acho que o principal ponto do sal nesse início é isso. Tem a questão do sódio, tudo, que quanto menos melhor, mas também a uma certa quantidade faz parte. Mas eu acho que a principal importância de ser sem sal é a questão de conhecer o próprio alimento in natura mesmo. E aí é sem sal total? Um pouquinho, talvez, e aí, pode, hein? Polêmica. É importante a gente falar que tudo que a gente está dizendo aqui, a gente não está tirando da nossa cabeça, Exatamente. né? É Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente segue as orientações. O Ministério da Saúde diz o mínimo possível, a partir de 6 meses. Sociedade Brasileira de Pediatria diz a partir de 1 ano. E aí? Né? Eu acho que, como tudo na vida, equilíbrio, certo? A gente precisa lembrar que os alimentos in natura já contêm sódio. O sódio é importante para o nosso organismo. Mas a gente também precisa lembrar que o rim dessa criança é imaturo. Então, essa excreção é mais lenta, mais dificultada. Então, o que eu falo para os pacientes? Equilíbrio. Vamos lá. O que dá para fazer sem sal, vamos fazer sem sal. O que não dá, por exemplo, fazer um arroz é um pouquinho mais difícil você fazer sem o sal. Então vai e coloca um pouco. Só que a família tem que estar atenta, porque às vezes a minha comida é sem sal e para você ela é muito sal. Então a gente precisa acompanhar isso bem com cuidado, né? Por exemplo, vou sair de casa, vou deixar essa criança sem comer porque no restaurante fizeram os legumes com sal. A gente pede para fazer sem. Não tem a opção de fazer sem? Oferece com sal. Não tem problema. Eu ofereço mais água, né? Para eliminar isso mais rápido. Equilíbrio, né? Ter bom senso ali. Uma coisa que a gente fala aqui, estava falando inclusive em relação ao Ministério da Saúde, as sociedades que a gente fala aqui, né, de pediatria, de cirurgia plástica, quando a gente está com auro, isso é muito importante e a gente sempre lembra o seguinte, quem está acompanhando a gente traz informação de qualidade e aqui a gente está falando de uma forma um pouquinho mais generalizada, que é para as pessoas terem acesso à informação, mas pelo amor de Deus, ninguém vai se automedicar porque a gente falou aqui que uma medicação é boa, ninguém vai sair seguindo 100% daquilo, porque a gente fala muito da questão individualizada, né, doutor? Então todo mundo precisa de um atendimento médico, na questão da alimentação é extremamente importante, ter um acompanhamento nutricional, ainda mais a gente está falando de um bebezinho que está começando a ter contato com os alimentos. Isso é muito importante, mesmo porque cada um vai ter ali a sua individualidade, né? Tem crianças que têm pais hipertensos ou que têm algum tipo de problema de saúde, enfim, tudo é dosado ali na individualidade. É importante a gente fazer tanto a consulta médica com o nutricionista, enfim, seguir esses protocolos, né? Isso, a importância, assim, do que se for feito na criança vai refletir o resto da vida, em tudo, desde alimentação, desenvolvimento. Então, assim, acompanhamento médico em criança, principalmente, é imprescindível. Então, precisa
E a nutricional é, assim, muito importante, ajuda muito em tudo, né? Principalmente nessa fase inicial, assim, eu não tenho o que falar, porque isso vai refletir em todos os momentos depois pra frente. Isso que é muito interessante, né? Como a gente estava falando no outro episódio, poxa vida, a criança ela vai desenvolver o paladar dela. Então, você pode criar uma criança que tem uma complicação gigantesca com a alimentação, ou que às vezes vai ter um paladar mais voltado para algo que é salgado e anos consumindo sal, pode se tornar um adulto hipertenso. Então, olha só a responsabilidade, né? De repente, você aflora nela ali essa questão do doce, depois com 25, 30 anos, ela tem uma tendência a ter uma diabetes precoce, porque consumiu muito doce. Então, realmente, a gente precisa ficar muito atento. Exatamente. Não adianta você fazer as coisas da cabeça ali nesse primeiro momento e chega daqui a pouco e fala, nossa, mas meu filho não come saúde, nada. né? Onde foi que eu errei? Detalhe, Temos né? essas perguntas. Onde foi que eu errei? A criança já tem o paladar preferencialmente doce por causa do leite materno. Então, já tem essa preferência, né? Alguns pais falam assim, mas eu vou dar comida sem sal, é sem graça. Para você que acostumou da forma errada. O paladar dela é virgem, né? Ela tá em desenvolvimento, ela não sabe ainda o que é sal. Lá em casa, uma coisa interessante, o Antônio, ele come maracujá azedo, e minha mãe fala... É um absurdo você dar maracujá azedo pra criança. Esse maracujá é de fazer suco, não é da criança comer. Eu falei, mãe, como não é dele comer? Ele ama, ele adora, É da tá natureza. comendo. Ele tá feliz. E o que paladar dele nisso? não é doce igual o dela. Pra ela, aquilo é muito azedo. Ele chupa limão e tá tudo bem. Ele acha ótimo, delicioso. Como que a gente faz uma criança comer rúcula, agrião, que é azedo, se a gente não desenvolver essa preferência, esse paladar? Né? Oferecendo um limão na comida, um maracujá. É importante oferecer amargo, azedo para essa criança. A gente falou também no outro episódio, a gente pode voltar nisso um pouquinho em relação ao suco, que é realmente muitos pais, muitos responsáveis pelas crianças ali acham que estão fazendo bem. Infelizmente, você dá um copão de suco, não está sendo nada saudável, né? Mas quais os tipos de líquidos que a gente pode introduzir para essa criança que podem ser saudáveis? A água de coco, o suco não pode, mas de repente alguma outra coisa, o chazinho, ele é bom, não é? O que a gente pode introduzir de líquido aí que é tão importante, até para ter o hábito de beber água depois de adulto, né? E de se hidratar. Exatamente. Água. Né, Gi? Tá com fome, comida. Sobremesa, fruta. Sede, água. Perfeito. A natureza deixou tudo pronto. Tudo pronto. Não tem por que dar outra coisa, na verdade. É a mesma questão. Você precisa dar um doce? Você precisa dar um suco? Não. Você vai dar água. Essa não questão precisa. de chá, de água de coco, nesse momento não é tão Se interessante. você tiver uma ocasião esporádica, você foi pra praia, tem água de coco, você vai deixar de oferecer? Não, a criança não pode. Principalmente a natural do coco. Você pode oferecer. O chá, às vezes quer usar num resfriado, alguma coisa, só não adoçar, né? Porque não pode ser parte da rotina, ela tem que entender que sede é água. Pode ser esporádico, Não fora de adoçar casa. e fazer com a própria erva. Isso, não ser os sachezinhos, né? Porque, Erva mais uma vez, natural. tudo que vem embrulhado, a gente tem que Precisa abrir de os alguma olhos coisa porque... para conservar. Então, nunca vai estar 100% só aquilo, né? Raríssimo. E os chás, né, de saquinho, geralmente, por exemplo, maracujá, não tem só maracujá, eles colocam uma erva, né, para dar o volume. E a erva geralmente é chamate, que tem cafeína, que vai agitar essa criança. Imagina estimular a criança que já, por natureza... Que delícia, aí né? você reclama, né? Você dá chá o dia inteiro, você dá coisa que tem cafeína pra criança, aí chega no dia, a criança não dorme, gente, ela é muito agitada. coisa, Não, olha né? o que você tá fazendo. Presta atenção, né? Em relação a utensílios, que a gente também conversou um pouquinho antes, o que a gente pode deixar? Porque eu acho que essa questão da relação com a comida é muito mais do que só a questão nutricional, né? Então a criança, ela precisa pôr a mão, ela precisa conhecer, ela precisa levar a boca, desenvolver, acho que ali desenvolve desde a parte do paladar até a coordenação motora, né? Concentração. O que a gente pode oferecer para a criança, claro, sempre para que aquela refeição seja o mais seguro possível e que ela consiga se virar ali com o que ela tem? BLW, nenhum utensílio. Você vai colocar os alimentos na bandeja do cadeirão e ela vai pegar. Você não precisa de nada. É muito simples. O cadeirão. Por segurança, na verdade. Por segurança, né? bem prezinha ali. Na Mas quem papa. não pode, né? Ter cadeirão também. Vai no colo, vai no chão, coloca o tapetinho no chão. Supervisionar. O importante é ela estar sentada. Nunca em bebê conforto que ela tá angulada para trás, nem no carrinho, né? Nossa, isso é uma dica importante, né? A criança, quando ela tá deitada, se você colocar o queixo aqui, você não consegue engolir, né? Ela precisa estar ereta para conseguir engolir. Tá. Então, é importante estar sentado, né? Num cadeirão, no colo da mãe ou no chão, tá? A papa tradicional, o que a gente precisa? De um prato, uma colher e, para beber uma água, um copo aberto. Não precisa de nada muito especial. Até porque que a mãe vai estar segurando o prato e ela vai estar oferecendo.
Essa colher só precisa ser compatível com o tamanho da boca da criança. Então, uma colher de sobremesa, né? Aquela que é menor. Ah, mas eu quero comprar alguma coisa pra minha... É um ritual gostoso também, né? Vamos combinar que colocar a criança ali do lado da mesa e deixar ela fazer aquela sujeira toda junto com a gente é gostoso, né? Quero investir. O que eu vou comprar? O que eu aconselho? Um pratinho de velcro. Que ele gruda. Não vai ficar virando ali. A criança não vai jogar. Pressão, né? Assim. Porque ela quer pegar o prato, ela quer brincar. O prato, o menos colorido possível, é difícil de achar, com menos personagens, porque aquilo distrai a criança. Caramba, eu achei que aquilo foco que é a comida. A cor vem da comida, né? Faz sentido. Quanto mais desenho você tiver, ele vai pra borda do prato, pra lateral do prato e não vai pra comida. Ele vai tirar a comida pra ele ver o desenho, né? A gente usa esses pratos para crianças que são mais seletivas, para ajudar a trazer a criança pra mesa. Mas na introdução alimentar a gente evita, né? Se eu for dar uma colher ou um garfo para essa criança, ela não pode ter ponta esse garfo, e colher de silicone, porque a criança ela não tem muita coordenação, ela bate nela mesma, então os de inox pode ser que machuque, tá? O copo pode ser o de vidro, desde que seja com a supervisão da mãe ali do lado, do cuidador, né? Ou pode ser aquele copo 360, sem bico, né? E essa parte do copo é uma parte importante para você. Às vezes a criança tá com uma madeira. Talvez é uma hora importante que ajuda muito de você apresentar outras coisas para ela aprender outros tipos de copo. Porque você dá água na mamadeira, por exemplo, vai estar com o bico de novo e vai ser mais difícil depois da gente suspender a mamadeira. Então, uma hora importante da criança já conhecer outros tipos de copo também. O copo aberto, já conseguem com ajuda. O 360, que é aquele que não vaza. Uhum. Então, assim, realmente é uma hora importante. Vai fazer caca no começo, mas faz parte. Sim, vai fazer. A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tanto no BLW quanto no tradicional. No BLW, ele vai fazer eu não gosto de falar sujeira, gosto de falar que é aprendizado, experiência, né? Porque ele tá brincando ali. Então, no BLW, você percebe essa bagunça antes. Na tradicional que a família oferece na colher, por enquanto ele tá limpinho, a mãe tá oferecendo. E na hora que ele começar a pegar a colher sozinho, ele vai precisar trabalhar essa coordenação, então vai fazer... E autonomia, né? Vai acontecer a bagunça também. Então, nos 2 métodos tem bagunça. Surge uma dúvida aqui, a gente está falando de 2 métodos. O ideal é que esses 2 métodos sejam extremamente separados, vai fazer o BLW, faço o BLW, ou pode misturar em alguns momentos esse, em alguns momentos aquele? Sim, que é até o participativo, né? Você pode deixar, tem hora que ele quer comer, você vai dar pra comer, principalmente a hora que ele começa a ter mais fome, às vezes ele fica com aquela dificuldade. Mais ansiosinho. E aí, ao mesmo tempo, na verdade eu acabo fazendo um pouco assim, em casa eu dou um pouco e deixo alguns pra ele pegando. Então ele vai pegando brócolis, eu dou um pouquinho de arroz e aí vai fazendo tudo com a participação deles. Aí você coloca a colherzinha na mão pra ele aprendendo a pegar, deixa uma colherzinha com ele pra ele se divertindo e conhecendo. Então, acho que você pode misturar as 2 coisas, né, Eu gente? gosto muito dos 2, porque tem pessoas que fazem o BLW, eles são tão rígidos que não oferecem papa nunca, purê nunca. Depois essa criança não come um purê de batata. Nossa, faz sentido, porque ela não está acostumada com aquele tipo de textura, né? Então é importante oferecer a sopa, né? Você vai comer uma sopa hoje? Não, vou oferecer pedaço pro meu filho, porque ele não só come BLW. Não, vai comer a sopa que a família tá comendo, o purê que a criança tá comendo, que a família tá comendo. E no tradicional também, que é a papa. Tá comendo a papa, no final, deixa os alimentos em pedaços para ele tocar depois. Então, acho que os 2 devem se complementar. Legal. Vamos para as perguntas, porque mais uma vez eu tô empolgado aqui, perguntando. E aí o tempo vai indo. O tempo vai, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um parte 50 pra gente conseguir fazer todos. Chegaram várias, chegaram algumas nas redes sociais da doutora, chegaram também na sua, né, Gi? Então a gente juntou tudo e trouxe pra cá. Por isso, mais uma vez, pedi pra vocês acompanharem não só a gente nas redes sociais, mas os especialistas que passam por aqui também, pra gente poder dividir informação. O importante é isso, compartilhar informação, né? De qualidade. Vamos lá, BLW, que é o que a gente tá falando bastante aqui, é melhor que as papinhas amassadas? Acho que já foi respondido. Pode interagir, pode colocar as 2 opções, podemos né? misturar, mas o ideal é a criança conhecer alimentos naturais e segurança. Eu acho que é o que precisa focar. Chegou uma aqui que me chama a atenção, parece que tem uma questão pessoal ali e eu confesso que eu amo, que é quando o bebê pode comer queijo. Achei específica, mas achei muito interessante, porque eu amo queijo. Queijo é derivado de leite, aí a gente vai entrar naquela questão dos derivados também. Como que é essa relação? Eu vou falar um pouquinho, aí a Gi fala um pouquinho. Essa pergunta é de um casal muito amigo meu. E então, assim, a questão do queijo, primeira coisa, sal.
Queijo tem isso, acaba né? tendo um sal. E questão de ser um queijo mais de segurança, de você saber aonde foi feito, porque se for um queijo muito fresco, a criança ainda é muito imatura, a questão do intestino, tudo, às vezes pode ter algum tipo de contaminação, por isso que a gente evita coisas muito cruas nessa fase. Então, tomar cuidado com isso. E o que mais de acrescente? Questão dos derivados Porque eu do acho que o leite. derivado ele tem esses dois polos, né? Você vai ter o queijo, às vezes fresco, que tem essa questão de ter algum tipo de micróbio, bactéria ali, que pra gente vai passar tranquilo e pra criança não. E aí, quando você vai pro industrializado, que você tira esse risco da bactéria, você aumenta muito a quantidade de conservante. Então, tem que saber dosar, né? Quando a gente pensa em derivados de leite, o que vem na nossa cabeça? Queijo, iogurte, manteiga, né? E aí vai as ricotas, os outros queijos, né? Ministério da Saúde libera derivados a partir de 6 meses. Não significa que a gente vai substituir a amamentação ou a fórmula pelo leite de vaca. É por isso que os órgãos são cautelosos, porque quando fala liberado leite, eles tiram o aleitamento materno e a fórmula e colocam leite de vaca. É meio que automático, né? Você vai substituir o leite, mas é importante lembrar que é completamente diferente, né? O leite materno, o leite de vaca e o derivado de leite. São 3 alimentos quase que completamente diferentes, Sim, né? a gente está falando de derivados, né? Estar composto num alimento. Você vai fazer uma preparação e ali tem manteiga, ok. Vai refogar os legumes na manteiga, tranquilo. A Sociedade Brasileira de Pediatria já diz que não, a partir de 1 ano os derivados. Então, ano. Então aí entra aquela questão do equilíbrio, né? Se for oferecer eu prefiro oferecer depois de uns 9 meses, que a introdução alimentar já está melhor estabelecida, se a criança já está comendo melhor legumes, verduras, né? E aí talvez oferecer algum derivado, um iogurte, o queijo, se for um meia cura que tem menos sódio e é mais curado, menos risco de contaminação. Então, e a manteiga não veria problema, tá? Equilíbrio. Aí a gente entra naquela questão em relação à intolerância e à alergia, que são coisas que hoje em dia estão muito em alta. A gente já falou aqui em alguns episódios, né? Nessa questão da alergia, ela pode aparecer nesse momento. O pai e a mãe e quem está ali com a criança, o responsável, ele tem que ficar atento também a essa questão da introdução do leite por ter uma maior chance de ter algum tipo de intolerância. Sim, principalmente aqueles que ainda estão em aleitamento, que não tem contato com a fórmula. Quem já tem contato com a fórmula, já tem contato com leite, a gente tem menos medo, preocupa menos. E, na verdade, quem também não tem, se a mãe também já ingere coisas com leite, ele já está tendo um contato com a proteína de alguma forma. Então, acaba sendo mais tranquilo, mas pode acontecer de qualquer forma alguma alergia. Às vezes nem é só leite, às vezes algum conservante ali no momento que você come a primeira vez. E a intolerância também pode aparecer em qualquer momento, a lactose e tudo. Geralmente esses alimentos, às vezes até, dependendo, tem menos lactose, os derivados, mas varia também. Mas pode aparecer já desde sempre as duas coisas. Mas é o mesmo cuidado. Então, assim, às vezes você já tá com fórmula, a gente já sabe que a chance de ter alergia do leite já é pequena. E quem tá em aleitamento, a mãe já come coisas com leite, a gente já tem um contato ali também. Outra pergunta interessante, se o mel pode ser introduzido e com qual idade? O mel é um alimento muito interessante, né? Porque muitas pessoas ligam o mel diretamente à saúde. A pessoa que tem bronquite, tem rinite, tem problema na garganta, toma mel e não sei o que lá, ajuda muito na imunidade, enfim. É um alimento que é indicado nesses primeiros meses aí de introdução alimentar. É melhor não. Até 1 ano a gente não oferece pela questão da bactéria, né? Que o mel tem uma bactéria que o bebê pode não conseguir lidar com ela, né? Mas a gente entra na questão do doce. Então, a gente vai segurar esse mel até 2 anos. Por conta de ser muito doce, pode desenvolver ou puxar para esse paladar mais adocicado e depois vem alimentos que não são saudáveis, que têm um paladar parecido. Mais ou menos isso. Sim, minha mãe achava que o mel era saudável, ela colocava mel em todas as minhas frutas. Meu pai fazia isso, ele me obrigava a tomar mamadeira com ovo e mel. Todo dia eram 2, 3, e aí acho que é uma quantidade excessiva. O indicado é depois dos 2 anos mesmo. Isso. Vamos para a próxima aqui, ó. Existe algum alimento não indicado para T21? T21 é o bebê portador da síndrome de Down, é isso? Isso, é a trissomia do 21. Tá. Então, assim, alimento mesmo, contraindicado nenhum, não tem. O que acontece? Às vezes, alguns pacientes com síndrome de Down, ele demora mais, né, que a gente conversou sobre isso, a ter os sinais de prontidão
para poder comer. Então, às vezes, ele vai demorar um pouco mais para sentar, às vezes demora mais para ter coordenação na deglutição. Então, geralmente, o ideal é ter um acompanhamento, às vezes até com fono. O pediatra vai também acompanhando e vendo esse momento adequado. Mas em relação a alimentos contraindicados, não tem. Né, Gi? Mais alguma coisa a acrescentar? Os alimentos contraindicados para quem tem síndrome de Down, autismo, são os mesmos para as outras crianças. Exatamente. Tá? Só que essas crianças, se forem oferecidos alimentos industrializados, por exemplo, elas vão sentir mais do que a criança que não tem. Né? Uma criança autista, se você oferece muito açúcar, muito glúten, ela tem uma sensibilidade maior a reagir a esses nutrientes estímulos do alimento, né? do que uma criança que não tem. Então, assim, a recomendação é de não oferecer para nenhum, né? Não ter no dia a dia. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, que tem algumas. Quais temperos naturais posso colocar? Isso a gente falou no outro episódio, né? Tudo que a gente pode comer que é natural, que é tempero natural, pode servir de tempero. Aquilo que é saquinho, embalado, industrializado, a gente vai evitar. Uhum. Exato, né, Gi? Fala, não pode tablete, pozinho, sachê, aqueles molhos de salada. Aquilo não. Agora, orégano, manjericão, hortelã, chimichurri, páprica. Um ponto importante, quando a gente compra esses temperos no mercado de saquinho, observar, porque às vezes eles colocam açúcar. Açúcar? Gente, eu sabia que tinha muito sódio, mas açúcar tem um jeito de ficar pior, porque tem muito sal, muito açúcar. Não, conservante. aqueles naturais, que o tempero natural, mas que você compra de saquinho no mercado. Tá. Às vezes eles eu colocam... também entendi igual você. por exemplo, chimichurri. Às vezes você vai olhar, tem as ervas lá, que agora eu não sei de cor quais são, e aí tem açúcar. Eu não sei se é questão para dar volume, sabor, conservação, não sei. Mas em algum, dá uma olhadinha na lista de ingredientes, porque às vezes tá escondidinho lá. Essa é uma dica, né? A gente lê rótulo, porque a gente tem a mania de não ler, né? Algumas pessoas até olham ali a data de validade, mas não vê o rótulo. E às vezes você tá sendo enganado. Eu com essa história de barrinha de cereal, que eu comia disso achando que eu tava saudável. Eu aprendi muito com a Gi em relação a isso, ler rótulo. Algumas coisas que até eu, assim, não sabia. Comecei a ler e falar, realmente. E não leia só a frente. Leia atrás, porque às vezes tá escrito sem açúcar. E aí você olha atrás, tem lá frutose, maltose. O que não deixa de ser açúcar, né? São outros tipos de açúcares que também, para quem tá numa restrição alimentar de açúcar, não é saudável. Então, leia o verso, lista de ingredientes. Vamos lá, quero saber dos polêmicos. Ovo, peixe, camarão, pode? Pode, é o que a gente falou, né? Então, nessa janela imunológica, 6, 9, 10 meses aí que o organismo está adaptando, conhecendo os antígenos, os alimentos, está formando a microbiota do intestino, é hora de apresentar a maioria dos alimentos, principalmente os mais alergênicos, o ovo, o camarão, o peixe, o que estiver à disposição, o que a família come, você oferece, né? É o momento de testar, porque quanto antes essa criança for exposta, menos chance dela se tornar alérgica um pouquinho depois, Exatamente, né? porque ela já vai conhecer essa proteína desde da construção do seu sistema imune. Então, isso já ajuda. Uma observação é que a gente sempre oferece esses alimentos alergênicos 1 a cada 3 dias, mais ou menos. Pra gente conseguir ver essa reação mediada e imediata, né? Uhum. Então, a cada 3 dias você pode oferecer um alimento alergênico. Mas, por exemplo, o ovo. Não tem mais, assim... vou dar gema, vou dar clara, vou dar sim assado. O ovo é uma loucura, né? Isso pro adulto, pra criança, sempre teve muito mito em relação à clara, à gema, o que faz mal, o que não faz, a quantidade e tal. Isso já não tem mais. Não, pode dar o ovo inteiro. Primeira vez que for dar, você já pode dar o ovo Óbvio completo. que você não vai fritar lá no monte de gordura. E também tentar não dar cru, né? É. Dar ele mais cozido, tudo. E aí... Mas pode dar o ovo inteiro. Ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Primeiro é o leite materno, o segundo é o ovo. Ah, é? Olha que bom. Bom saber. Bom saber. Prático também, né? E gostoso, né? Barato. Vamos lá, tem uma outra aqui que é interessante e um tanto quanto complexa, vocês me ajudem. Na introdução alimentar de filho de mãe com DC, Doença celíaca. doença celíaca, tem que fazer genotipagem antes de expor ao glúten? Então, vamos lá. Vamos traduzir aqui. Doença celíaca, a gente sabe o que é. Fazer genotipagem antes de expor ao glúten. É Genotipagem exame é aquele genético. examezinho genético. É, porque geralmente a doença celíaca é uma doença genética, né? Então, às vezes, eu acho que a pergunta é se os pais têm, precisa fazer o teste genético para dar o glúten para a criança ou em algum momento. Então, assim,
O que eu saiba, o que eu já li sobre, é que você não precisa fazer o teste genético se a criança não tem sintoma, principalmente nesse início de vida. Então, assim, você vai oferecer normalmente, se em algum momento a criança tiver sintoma, aí eu acho que é válido investigar, fazer o teste genético, alguma coisa. Se a criança come bem, nunca teve nada, vai tudo bem, não precisa fazer. Alguns lugares falam que depois de 3 anos você pode até fazer, mesmo se não tiver sintomas, se for do interesse da família. Tá. Não é um exame barato, não é um exame fácil. Então, assim, eu acho que o importante é fazer se tiver algum tipo de sintoma em contato com o glúten. Tá, vamos Você tentar deixar tem- mais claro duas questões aqui. Para quem não sabe, o que significa a doença celíaca? É uma intolerância ao glúten, né? Então, Tudo uma que vai genética. glúten, a Isso. pessoa não pode consumir porque ela vai ter Exatamente. uma reação alérgica. Não alérgica, ela vai ter uma intolerância, não vai digerir bem aquilo, vai ter algum sintoma. Se sente mal, às vezes incha. intestinal, É uma inflamação inchaço, intestinal, é uma né? inflamação, exatamente. Tá. Gera uma inflamação. Perfeito. E aí, quando a gente fala de genotipagem, é aquele teste que você vai ver se ela tem essa predisposição no gene. Perfeito, é isso Tá. mesmo, João. Show, vamos pra próxima. Até porque essa mãe, se ela é celíaca, ela não vai ter tanto alimento com glúten na casa dela. Já não É vai aquela ter questão mais. do que oferecer, Se não oferecer faz aquilo que a gente parte, viu. né, da rotina dela, então por que se preocupar, né, de oferecer pra criança, se ela vai Não ter é ou obrigatório não? também oferecer o glúten, né? Então, Tá. assim, se a mãe já não come, não faz parte da casa, talvez não seja nem interessante você ficar oferecendo de rotina, mas aí entra na parte dessa janela imunológica que talvez seja bom você oferecer Mais nesse início, é. mas não precisa ser uma coisa rotineira, sempre, com frequência. Show de bola. Vamos para as próximas, algumas que chegaram aqui para mim. Com quantos anos posso começar a dar papinha para o neném? A gente já aprendeu que a papinha não é a melhor opção, nem é feita em casa, muito menos a comprada, embaladinha, com rótulo lindo, cheio de bichinho, falando que vai fazer milagre, né? Eu tenho uma amiga que ela teve um problema muito sério de estômago, e aí ela foi ao médico, ele recomendou para ela comer a papinha, mas é por outras questões no estômago. Aí ela comia industrializada. Cheguei para ela e falei, mas peraí, você tá com um problema no estômago, eu te recomendou comer essa papinha, comer dessa forma porque precisa digerir melhor, ou porque seu estômago tá machucado e não vai dar conta de digerir em pedaço, você me vai pegar industrializada, porque ela só tá fácil de engolir, mas vai ser muito pior. Faz sentido? Faz. Pra mim faz todo sentido. As papinhas prontas, elas nem são tão ruins assim. A questão maior ali é que o alimento estão todos misturados, você não sabe diferenciar sabor, cor, textura. Né? Eu acho que o principal problema ali é esse. E é uma coisa acaba só. tendo um tipo de conservante, sempre porque tem. precisa Porque conservar alimento daquilo. é- Então, sim. Se ele tivesse ali natural, ele iria apodrecer. Mas ia realmente, estragar. também não é o pior alimento do mundo, mas também acaba sendo modificado. Se né? tá na prateleira há muito tempo e não estraga, Tem desconfia. algo errado que não tá certo ali. exatamente. O leite materno tem mesmo todas as vitaminas que o bebê precisa ou é preciso dar algum suplemento nessa fase? A gente falou muito sobre isso, é um dos alimentos mais completos e o melhor alimento do mundo, então acho que não precisa suplementar até começar a introdução alimentar. Né? Exatamente. Só tem, na verdade tem, assim, o que a indicação é começar a suplementar ferro. Ah, então existe uma suplementação que é 4 importante. meses, hoje Tá. foi antecipado um pouco. Não é o alimento, mas são vitaminas. Exatamente. E tá. depois a vitamina D, né? Vitamina D. Mais pra frente. Mais alguma coisa? A necessidade da criança com 6 meses começa a aumentar de ferro e de zinco. Por isso que a gente entra com a alimentação também. Né? E às vezes o leite não supre tudo isso. Então aí a gente entra com a suplementação. Tem crianças que começam, se for bebê que nasceu de baixo peso, com 30 dias, o ferro já entra. Se não 3 meses, se não só 6 meses. Então, quando a gente vai fazer uma suplementação, claro, sempre com orientação médica, vai ser de alguma vitamina, algo específico Sim. para poder complementar. E isso pode variar de criança para criança. Sim. Tá. Como fazer a criança comer fruta? Suco é uma boa opção? Bom, mais uma vez a história do suco. Não, suco não é uma boa opção. A fruta é, mas em quais momentos? Lanches, né? Tá. Sobremesas, depois do almoço, do jantar, é uma ótima opção. E qualquer fruta ou algumas frutas são mais indicadas? Porque existem frutas, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas que tem algumas frutas que parece que tem mais açúcares, outras têm menos, dependendo da fase dela, se ela está ficando mais escura, ela está concentrando mais frutose. Faz sentido isso ou não? Não, para uma criança que não tem nenhum problema de saúde, não tem diabetes, não tem nada, tranquilo. Qualquer fruta é importante. Todas. Quanto mais conhecer, quanto mais você Mais oferecer, colorido. melhor. Eu acho que então o que cabe assim é pensar em diversificar. Se hoje eu dei banana, amanhã eu dou maçã, depois eu dou kiwi. E às vezes pra ela muda o conseguir- paladar. Às vezes a criança está numa fase que ela gosta das mais doces, em época que ela vai gostar das mais azedas. Então, por isso que é importante sempre oferecendo, porque às vezes o paladar vai mudando, elas vão tendo as preferências com o tempo, mas não deixar de oferecer
todas, né? Perfeito. Como melhorar o hábito na alimentação da criança que já está comendo tudo errado? Tem jeito, gente. A gente já fez tudo errado. Já ensinou a tomar refrigerante, já deu açúcar, já comeu coisa que não é saudável, com muito sal. Como corrigir? Acho que sempre dá para corrigir, mas como ela não tem essa consciência ainda, deve ser um trabalho um tanto quanto mais árduo, né? Você tira aquilo que não faz bem e coloca o que faz bem, né? Então, na despensa não pode ter. Não, é para ter em casa. É o mais fácil. Já não deveria ter, Pra né? ninguém, não só para criança, né? O caminho mais fácil é esse. Como fazer para a criança beber mais água? Acho que essa questão da água, do alimento, ela é conforme ela vai sentindo sede ou é importante ir relembrando ela de beber água? Porque nós adultos esquecemos, né? É importante, Aliás, porque a criança às vezes não lembra mesmo, não vai pedir, às vezes ela não sabe pedir ainda, então você sempre oferecendo com frequência, e às vezes assim, eu já conheci muita gente, muito paciente que tem muita dificuldade, a criança não toma água, e aí eu acho que entra tentar diversificar, achar uma forma que ela aceita melhor, então mudar o copo e tentando várias utensílios diferentes, talvez formas diferentes de oferecer. Você fala para deixar disponível na casa. Deixa vários copinhos espalhados na altura da criança, para ela ir lembrando de beber água. Isso é interessante, porque ela tromba com a água ali. Então, às vezes até, né, tô brincando, porque a criança também tem isso, né? Às vezes, dependendo da idade... Não quer parar, né? Não quer parar. E aí, a hora que vai parar, já não bebeu água, já não comeu direito, né? E lembrar de não substituir, né? Não ter o suco, não ter o refrigerante, não ter outras fontes líquidas, né? Tá. Eu sei que aqui a gente tá falando de introdução alimentar, que é esse período que a criança ainda não tem todo esse discernimento, mas apareceram muitas perguntas voltadas para criança. Acho que as pessoas nas redes sociais fizeram essa ligação, tipo a introdução alimentar criança. Podemos ir tirando algumas dessas dúvidas? Sim, vamos lá. O que eu posso separar para o meu filho levar no lanche? Como explicar que os amiguinhos é que estão comendo errado? Acho que é uma outra dificuldade. Existem escolas que tem um lanche lá, que é o mesmo lanche para todo mundo e tal, mas ainda existe bastante a criança que leva o lanche dela na lancheirinha lá, e aí a hora que ela abre, ela tem uma fruta e a criança do lado tem uma bolacha. E aí, como lidar com essa situação? A Gi vai dar ótimas dicas. Essa é doída, hein? Essa é doída. Se for uma criança que já veio com uma alimentação saudável desde o início, ela não vai sentir tanto aquilo. Não sei que idade nós estamos falando. Tem mais de 2 anos. Também, de vez em quando, não tem problema, gente, um dia da semana, consumir aquele alimento que o coleguinha tem, tá? Não faz parte do dia a dia, mas o esporádico tudo bem, né? Outra questão é talvez conversar com as mães, né? Ter essa ligação, conversar, queria que o meu filho comesse mais fruta, será que seu filho também poderia levar, né? Porque mães estão sempre ligadas uma com as outras, Isso é muito legal, porque você faz uma corrente do bem, né? Sim. Poxa, de alguma forma, com delicadeza, claro, porque não tá falando, tá tudo errado lá, e você tá ferrando a vida do meu filho. Nem sempre todo mundo é receptivo, né? Exato. Mas de uma forma correta é muito legal, porque você faz uma corrente mesmo, e às vezes você acaba mudando o hábito alimentar da família, às vezes precisa desse estalo, né, pra poder... Precisa dessa parceria das outras mães. E é isso, às vezes a criança nem sabe também, às vezes vai falar... Tem uma bolacha que é isso. Às vezes ele não tem nem contato, ele não vai nem fazer diferença ele comer aquilo ou não, porque ele tá satisfeito com a frutinha dele, feliz da vida ali. Se ele foi, ao longo do tempo, todo regradinho, não se teve ele esse aprendeu da maneira certa. Não vai nem sentir a falta que a gente muitas vezes sente e acha que a criança tá sentindo sem mesmo ter conhecido. Perfeito. Vou dar, nossa, ela tá olhando eu comer, ela quer. Não, ela nem sabe o que é. Né? Vamos supor que uma criança maior, de uns 9 anos. Então, a gente coloca a fruta, coloca um lanche natural e a gente coloca uma bolacha. Né? A gente equilibra essa lancheira. Dá um jeitinho. Quando meu filho vai em festa, come muito doce. Como que eu faço pra tentar segurar isso? Falei pra Gi me ajudar também. Seu filho também é do que gosta muito de doce? Ele gosta, mas lógico, eu vou tentando. Fala, não, vamos comer. Escolhe um pra você comer. Eu tenho que fazer assim, vamos escolher um. Qual que você quer? Vai negociando. Quero um. Tá bom, então tá. Vamos comer outra coisa agora, hora de jantar. Aí você pega e corre pra comer no banheiro pra ele não ver que você tá comendo exatamente. 3. E às vezes levar também a fruta, né? Talvez, assim. Nossa, é verdade. Vai muito da idade. Principalmente nos menores, né? Nos maiores é mais difícil. Essa questão muda muito conforme a idade, né? Os pequenininhos a gente consegue dar uma engabelada, né? Oferecer o alimento saudável primeiro, se criança, se for um almoço, oferecer o almoço, jantar, né? E aí vai lá, pega não tem problema, e distrai ela com alguma outra coisa, né? O maiorzinho é uma vez na semana, uma vez no mês, né? Deixa, né? O importante é a rotina.
porque eu acho que se você dá bronca em criança e brigar com criança porque tá comendo, porque não tá, você pode causar um outro problema que é uma compulsão alimentar futura. E aí a gente entra numa outra questão muito complicada dessa relação com a comida, né? E a gente come, né? E é gostoso. Eu tava vendo uma entrevista com o marido da Ivete Sangalo, ele tava falando sobre isso, não sei se chegou a ver, que ele falou que um dia ele foi numa festa de casamento ou algum evento, e quando ele chegou na casa dele, o filho tava cheio de doce dentro da comida, que ele pegou da roupa, pegou a criança no colo e foi caindo doce. E aí ele sentou pra pensar sobre isso, porque ele também é nutricionista. Ele falou, gente, eu tô querendo fazer o bem pro meu filho, mas eu tô tirando tanto e essa retirada brusca tá gerando uma compulsão. Então o coitado, quando vê, ele vai comer que nem um maluco. Tudo que ele puder, porque ele nunca mais vai ver, Porque nunca né? mais vai ver, exatamente. Faz Então acho que sentido, é né? essa questão, né? Tá numa festa, hoje pode, amanhã a gente vai voltar a comer Voltou pra casa, saudável voltou à e rotina tá tudo normal. bem. Bacana. Vamos ver aqui que tiveram várias. Criança que não come direito, precisa repor algum tipo de vitamina? Isso é muito normal, né? Tem criança que come muito pouquinho, ou que não tem tanta fome, ou que vai brincar e não quer comer, não quer sentar, não quer parar. E acho que essa é uma grande preocupação. É preciso ficar mais atento, precisa fazer mais exames de rotina para ver se está faltando alguma coisa, ou é preocupação excessiva de cuidador? Não adianta ficar fazendo exame e continuar cometendo o mesmo erro. Então, eu acho assim, se a criança não tá comendo bem, o que tá acontecendo? Primeira coisa, eu acho que é tentar consertar o problema. Tá. Porque não adianta você ficar dando vitamina, vai ficar dando vitamina até quando? A criança vai ficar comendo só porcaria tomando vitamina? Não vai nem talvez absorver corrigir um direito hábito aquilo, ali. exatamente. Eu acho que a primeira coisa é corrigir o problema. O que você acha, Gi? Comendo pouco quanto? Pouco Tem pra isso você, também, né? pouco pra essa criança. E às vezes o pouco é o quê? É pouco ou é comendo poucas coisas boas? Precisa Tá. analisar isso. Ela come pouco do saudável e muito do industrializado? Ou não, ela come pouco do alimento saudável? E o pouco pra mim não é o pouco pra essa criança. O estômago dela é bem menor que o nosso, Isso, a gente né? tende a ter como referência aquilo que a gente faz. Tá? O prato dela é muito pouco perto do meu, mas são necessidades completamente diferentes, tanto de quantidade quanto de qualidade e de alimento, né? A minha necessidade de comida é bem maior que a do meu marido. Então, né, não dá pra comparar. E o meu de 10 meses, a necessidade dele é bem maior do que o de 2 anos. Ele come loucamente. Come bastante? Se não estiver ficando doente, né, Paulo? Se estiver se desenvolvendo, exatamente. os marcos do desenvolvimento, tudo certinho, acho que não tem que se preocupar, não. E acho que Show o de exame bola. não vai resolver o problema. Tá. Agora, uma outra questão que eu acho que é bem interessante. A imunidade está ligada com criança que come bem? Acho que essa é uma dúvida grande, porque a gente fala, eu não sei se é de uma forma errada, a gente já falou algumas vezes aqui em alguns episódios falando de imunidade, e eu me surpreendi bastante. Mas a gente tem essa relação, né? Que a imunidade está completamente relacionada àquilo que a gente come. Existem vários outros fatores, mas acho que a primeira relação que a pessoa que tem uma criança em casa faz, está ligado mesmo ou não? Exatamente, não completamente, óbvio, Tá. tem outros fatores envolvidos na imunidade, mas é aquele, eu falei até no outro episódio que tem aquela parte da microbiota intestinal relacionado à imunidade. Então, assim, onde tem a maior parte da nossa imunidade, uma parte importante é no intestino, porque é onde tem as bactérias boas, então tem muita coisa relacionada à imunidade no nosso intestino. E se a gente não cuida dele, a nossa imunidade vai sim ser afetada de alguma forma. Então, a alimentação é muito importante. Você cuidar da sua alimentação, não ter só uma alimentação industrializada. Isso vai fazer essas bactérias boas sempre estarem ali fazendo o papel delas, cuidando da imunidade e tudo. Então, isso é importante sim. Uma alimentação boa faz muita diferença. E colorida, né? Eu falo Colorida. como que tem que montar o prato do meu filho? Eu falo colorido. Né? Se de manhã você oferecer uma fruta verde, à tarde você oferece uma vermelha, depois uma laranja, porque aí você está recebendo todo tipo de nutriente, todo tipo de vitamina, né? Pra mãe não se perder. Interessante demais, Bem né? A natureza colorido. dá todos os sinais pra gente, a gente deixa passar, né? Vai lá e gente abre o inventa pacote. moda. Pega um sorvete. Intestino preso também tem a ver com a alimentação das crianças ou cada criança pode ter algum tipo de predisposição? A criança que se alimenta bem, ela tende a ter o intestino mais reguladinho e tal, ou tem alguma ligação em relação à criança come mal e aí o intestino preso pode Sim. ser por conta disso? Tem ligação. Lógico, tem criança que às vezes pode ter mais constipação, mas muitas vezes a alimentação ajuda nesses casos e influencia se não é uma criança também que tem essa tendência, né, Gi? Intestino preso está relacionado à alimentação, ingestão de água, exercício físico, né? A gente precisa se movimentar. Que criança não deixa de fazer, né? Porque criança pula, rola, corre, sobe, desce, então
Depende, Se mexer, né? tá se mexendo. Hoje Depende, os telas, celulares né? e televisões Sim, isso é verdade. estão dificultando isso, mas isso em outras idades, né? Mais mas uma coisa nesse primeiro início de vida é mais fácil, mas ainda assim, né, a gente vê bastante tela. que é uma ainda, coisa também que a hoje gente em tem que dia. deixar alerta, né? Não dá, por mais que seja confortável que a criança fica quietinha ali no momento que você entrega uma tela, que você entrega o celular, que você coloca na frente da televisão, tem que tomar cuidado. A criança precisa brincar, precisa correr, precisa se sujar para ter saúde e desenvolver a imunidade também, né? Perfeito. Show. Gente, eu confesso que ele já me falou aqui há um tempinho que a gente estava no finalzinho, mas eu dei uma estendida porque tinham 2, 3 perguntas para não deixar ninguém sem resposta. Tem algo importante que a gente não tenha falado, que vale aí reforçar para quem está acompanhando a gente, para ficar um último recado antes da gente encerrar esse parte 2? Eu acho que, assim, alimentação é tudo mesmo e é muito importante nesse início de vida você fazer a coisa certa. Então, assim, hoje a gente tem muita informação, tem muito profissional muito bom nisso, então procure um profissional adequado para te ajudar, não precisa quebrar a cabeça, porque tem gente que sabe que pode te orientar e esse começo de introdução faz toda a diferença pro resto da vida. Perfeito. A alimentação é a base, né? Para tudo, né? Para evitar doenças, humor, né? Crianças às vezes que estão... meu filho está sempre irritado, de mau humor, sem ânimo. Vê a alimentação dessa criança. Né? Pode estar faltando alguma coisa ali que é importantíssimo para ele. Né? Sim. Alimento é o combustível do corpo, né? Então, acho que isso já resume. Perfeito. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada, João. Vamos agradecer a Gi isso foi muito bacana, pela né? presença. Volte mais vezes. Adorei. Por favor, volte mais vezes. O pessoal vai mandando questões aqui. Logo, logo a gente te manda mensagem para você voltar. Pode ser? Perfeito, adorei. Obrigado, viu, Gi? Foi um Obrigada. prazer. Obrigada, João, mais uma vez. Gente, é isso aí. Para você também, nosso muito obrigado. A gente está encerrando o nosso parte 2 da introdução alimentar. Eu acho que o recado que fica é esse. Olha só a responsabilidade de você, que é papai, que é mamãe, que é vovô, que é um cuidador. A gente não fazer essa relação que, coitadinho, vai deixar de comer essa comida. A gente tem essa memória afetiva, a gente tem essa questão, muitas vezes, do paladar aí, que a gente foi acostumado, mas não é a realidade da criança. E às vezes a gente pensa agora, fica com dó, e lá na frente ela pode ter vários problemas de saúde, porque a gente teve dó agora de fazer algo que é o correto. Então, busquem informações de qualidade, estejam ligados com a gente aqui, assinem nosso canal, ative o sininho aqui embaixo no YouTube, justamente para vocês receberem quando tiver novos assuntos, informações de qualidade. Também deixe seus comentários sobre este episódio, sugestão de perguntas e também sugestões de próximos programas. A gente está aqui aberto para isso e a gente quer a participação de vocês. Até o próximo.